Volta com o Master Business 360, aquele espaço reservado ao mercado de trabalho, à sua qualidade de vida, que sempre procura trazer uma pessoa inteligente que tem uma contribuição importante para ajudá-lo na condução dos seus negócios, na condução da sua carreira. Portanto, amigo, papel e lápis na mão, porque o Master Business 360 está no ar. Conosco hoje em nossos estúdios, ele que é paraibano, pessoense, é médico, professor universitário e atualmente ocupa a presidência da Unimed João Pessoa, que vem passando por uma experiência ímpar em termos de gestão e muito tem a compartilhar com todos nós sobre esse processo que está agora em andamento. Doutor Alexandre Magno, prazer recebê-lo no Master Business. Prazer meu, Luiz. Agradeço o convite e gostaria de aproveitar a oportunidade também para transmitir a nossa satisfação e o boa tarde a todos os ouvintes e espectadores. Muito bem. A minha pergunta inicial para o senhor, doutor Alexandre, seria o seguinte: o que representa a Unimed João Pessoa hoje para a assistência à saúde na Paraíba? Olha, a Unimed João Pessoa foi criada há 43 anos atrás, com consequência de uma ação visionária de Alberto Kiza Vanderlei, que conseguiu congregar na época 106 médicos, e durante esses 43 anos nós temos observado um crescimento contínuo, progressivo, que tinha ocorrido uma diminuição no crescimento dessa empresa só a partir dos últimos anos, em decorrência de necessidade de implementação de medidas, modelo operacional, que estavam defasados. Compreendo. A Unimed João Pessoa, portanto, tem uma participação efetiva na sociedade da Paraíba, mais especificamente pessoense, e ela tem se caracterizado, procurado fazer com que a sua ação no contexto social seja sempre relevante na distribuição ou pelo menos na prestação de serviço de saúde de toda a comunidade, da melhor qualidade possível dentro das nossas possibilidades aqui tecnológica aqui na cidade de João Pessoa. Inclusive, nós observamos que a Unimed vem evoluindo e atuando também não só quando há a doença, mas também na prevenção, na orientação, né? No suporte à saúde, digamos assim, né? Exatamente. A Unimed, hoje, na nossa gestão, houve uma percepção da necessidade de mudar radicalmente o modelo gerencial. Compreendo. Até então, a Unimed estava voltada fundamentalmente para a prestação de serviços à doença, Compreendo. que é o que normalmente nós procuramos quando queremos um plano de saúde. Ter uma assistência quando nós estamos fragilizados pela doença. No entanto, a evolução do pensamento e do reconhecimento das autoridades que regulam a saúde no Brasil, bem como a própria Unimed Brasil, tem mostrado que nós temos que investir não só no trabalho focado na doença, mas principalmente trabalhar com prevenção à saúde. A Unimed João Pessoa já tinha, há alguns anos atrás, um núcleo muito reduzido de assistência ao paciente diabético. Sim. E nós pegamos esse núcleo e transformamos num serviço de porte realmente estruturado, com pessoal técnico, com equipes extremamente técnicas envolvidas com assistência não só ao diabético, ao obeso, e as gestantes. E nós estamos implantando, desse ano, vai começar a funcionar um outro plano voltado à saúde do homem. Para o ano de 2015, nós queremos aumentar a abrangência dessa ação. Então, nós vamos aumentar significativamente o número de pessoas atendidas na Unimed, não só o diabético, o obeso e as gestantes, mas vamos materializar de forma mais eficiente um projeto também de promoção de saúde, que é a área de implantar ou trabalhar para implantação dentro da sociedade pessoense de valorização da cultura física, da educação física, da prática de esportes, através de um chamado Jampa Saúde, que já foi lançado ano passado, mas que por dificuldades operacionais ainda está muito embrionário, e nós queremos esse ano trabalhar de forma muito ostensiva. Isso quer dizer que nós vamos criar unidades para trabalhar nas unidades de
na praia, em algumas áreas que já está sendo negociado com a prefeitura, em algumas praças, e incentivo em atividades físicas específicas, como caminhadas, corridas, ciclismo, para que nós tenhamos na sociedade pessoense a valorização, a cultura de atividade física, que obviamente afasta a pessoa automaticamente da doença, da qualidade de vida, da prazer e da satisfação a toda a comunidade. E ainda mais nós que vivemos numa academia a céu aberto, né? Porque essa cidade é um convite à prática do esporte, exatamente, né? Ela é perfeita, perfeito, né? exatamente. Seja do ponto de vista de sol, seja pela topografia. Verdade. Então, a proximidade do mar, ela tem tudo a oferecer nessa facilidade. Não é? Exatamente. E na sua fala, o senhor colocou que havia uma atenção com o diabético, uma atenção com o obeso, naturalmente situações de maior risco, né? A diabetes e a obesidade. E o senhor mencionou uma área que eu considero que ela ainda paira sobre um manto com muita obscuridade de informação, que é a saúde do homem. Exato. Né? Há uma ausência, né, de preocupação. O homem, às vezes, ele tem, acho que, receio de ir ao médico, né? Acha que não indo ao médico ele não está doente. Exatamente. E aí os senhores vão atuar nessa conscientização. Existe um programa que está sendo concluído sob a tutela do Dr. Hilário de Freitas, que tem o objetivo exatamente de criar uma visita às empresas e um convite também aos usuários, pessoa física, para que participem no Viver Melhor, não só de conferências, como também de programas que visam desmistificar essa questão que você levantou, porque o homem normalmente ele é refratário. Quem leva o marido ao médico geralmente é a esposa. É a esposa. Porque normalmente ele é refratário na medida que ele se rebela, só quando está muito mal. Então, isso implica em altos índices de infarto agudo de miocárdio, de problemas ligados à próstata, de doenças variadas, e isso vai ser abordado para também mudarmos essa cultura. Ou seja, a Unimed está fazendo um trabalho educativo, social, para que o universo de usuários que estão ligados à cooperativa tenha uma qualidade de vida a melhor possível. Muito bom, excelente. Eu particularmente vou ficar de olho nesse programa, viu? Porque é sempre bom nós nos aculturarmos o máximo possível sobre aquilo que pode prolongar, não digo nem a vida, mas a qualidade de vida que você tem. Eu acho que isso é que é importante, né? Zelar pela qualidade de vida. É uma coisa que quase um tema do nosso programa, a qualidade de vida aqui, né? Bom, a Unimed, ela optou por adotar um sistema de planejamento estratégico. Ela fez uma mudança no seu modelo de gestão. O senhor mencionou há poucos instantes que há alguns anos atrás, quando os senhores assumiram, sentiram a necessidade de gerar uma mudança no sistema de gestão. E aí, então, os senhores implantaram o planejamento estratégico. E eu queria que o senhor falasse um pouco do porquê e os benefícios que isso tem trazido. Olha, os benefícios são inúmeros. Não é possível hoje trabalhar numa cooperativa, numa operadora de saúde, numa empresa de pequeno, médio ou grande porte, sem ter um foco do que você deseja. É fácil entender o planejamento estratégico quando nós nos analisamos enquanto pessoa. Nós temos um projeto que geralmente se delineia e começa a se materializar na sua infância. É verdade. O indivíduo quer ser um médico, quer ser um advogado, quer ser um empresário, quer ser um jogador de futebol. Ele já tem uma visão futura do que ele quer ser. Uma empresa que tem um planejamento estratégico, ele só elabora um planejamento estratégico se ele tiver uma visão do que ela quer ser. Ela tem que definir primariamente qual é a sua missão no contexto social onde ela está inserida. E da mesma forma que a gente define a nossa missão enquanto cidadão na sociedade, porque quem não tivesse definido realmente perdeu o bonde da história, do ponto de vista de responsabilidade contextual. Qualquer empresa tem que definir qual é a sua missão. Da mesma forma que tem que definir a sua visão, onde ela quer chegar. A visão da Unimed foi definida, a missão e a visão foi definida pela primeira vez muito claramente na elaboração do planejamento estratégico. Essa visão já existia embrionária e dá para perceber quando a gente analisa o esforço que Alberto Quisa Vanderlei fez para que isso se materializasse. A gente consegue ver
embrionariamente todas as ideias no esforço que ele fez para atingir a materialização da Unimed de uma pessoa. Agora, como um tópico oficial de um modelo operacional que passou a dirigir uma empresa só com planejamento estratégico. Nós existíamos inercialmente, o crescimento era inercial. Compreendo. As pessoas procuravam a Unimed porque não tinham outra opção de plano de saúde. Os médicos atendiam porque tinham, obviamente, um princípio cooperativista e tinham interesse de participar da prestação de serviço de saúde na sociedade de uma pessoa. Mas não havia uma definição de o que é que a Unimed quer ser, onde ela quer chegar. Compreendo. Hoje, a visão está muito claramente definida. Ser uma cooperativa médica com a prestação de serviço de saúde reconhecida pela qualidade de prestação de serviço de saúde pelo usuário, pela qualidade na promoção da saúde, onde vem a questão da promoção, e que também faça uma ação com assistência humana, tanto para o colaborador como para o cooperado. Ou seja, essa visão é que norteia todo um trabalho. Em cima disso é que nós definimos, para atingir isso, o que é que nós precisamos? Precisamos de recursos técnicos, informática, pessoal. Então, esses recursos foram definidos. Aí nós vamos definir o seguinte, para eu atingir essas metas, eu vou ter que definir a estratégia para conseguir ser um operador de saúde que respeite o cidadão, que leve em consideração sempre a necessidade do usuário, que leve em consideração, seja respeitosa com o usuário, com o funcionário e com o cooperado. Para que nós possamos atingir isso, nós temos que ver isso já nas primeiras reuniões, através da definição de missão, visão e valores. Tudo isso pontuado, aí você vai criar estratégia de ação, que vem essa questão da estrutura física, de informática e pessoal. E cria-se, então, um plano com metas a serem atingidas. Quando essas metas são atingidas, nós reunimos os gerentes e essas metas são indicadas, são motivo de deliberação envolvendo diretoria e gerentes. Não é uma decisão do presidente que diz que eu tenho que atingir isso. Não é monocrático. Não é monocrático. Não é porque na Unimed de uma outra cidade, uma outra singular, uma outra Unimed, fez assim. Não. A decisão tem que ser nossa, baseada nas nossas características locais. Como é uma decisão coletiva, aí nós vamos partir para um trabalho coletivo. Agora, nós passamos o ano 2012, 2013, 2014, o ano 2013, 2014, em reuniões contínuas com os gerentes para criarmos uma cultura de planejamento estratégico. Qual era o problema? Quando nós assumimos, não tínhamos planejamento estratégico, não tinha definição de missão, não tinha definição de visão. Cada gerente trabalhava de forma isolada, estanque, separada. Okay. Agora, então eu tinha uma aglomeração de pessoas que não tinha definição de para onde queria chegar. Com o planejamento estratégico, é impossível chegar a algum lugar sem uma definição do objetivo final. E o objetivo final não é um presidente que define, é a coletividade. E aí nós vamos trabalhar de forma sinérgica para que nós todos consigamos atingir os níveis de melhor assistência, saúde possível. E por que, então, ela mudou? Mudou porque o relacionamento interpessoal muda. Mudou porque só pode haver planejamento estratégico se eu tiver respeito pelo funcionário. Se eu respeitar os direitos do cooperado, se eu respeitar os direitos do colaborador, que é o funcionário, e se eu tiver em foco os direitos sempre presentes do usuário. Então, se eu tiver essa percepção de valores, automaticamente o planejamento estratégico funciona, porque não tem prioridade em cima de pessoas, tem em cima do objetivo final, que é o segmento da comunidade que a gente tem que atingir. Muito bem. É muito bem colocado, porque quando o senhor fala sobre os departamentos, né? Uma empresa que não tem planejamento estratégico, cada departamento trabalha objetivando atender a sua tarefa. Exatamente. Atender a sua demanda do dia. Né? O que é que você tem que fazer? Eu tenho que zerar os lançamentos do dia. Exatamente. Ele não tem uma visão contextualizada dos efeitos e das inter-relações e os desdobramentos que isso tem dentro da organização. Exato.
E aí é fundamental exatamente trazer essa mentalidade, por isso o gerente passa a fazer parte da decisão das metas, porque ele passa também a compartilhar das metas dos demais e entender a inter-relação deles. Exatamente. Mas isso contém um desafio importante, que é mexer na cultura das pessoas, exatamente. Né? Que não é fácil. Não é. Constrói-se com o tempo. Constrói-se com o tempo. Por isso nós passamos 2 anos num regime de aprendizagem para implantação e os resultados são mais do que nítidos. O que torna-se muito fácil de perceber é que as pessoas que trabalhavam de forma isolada, hoje estão conseguindo resultados muito mais nítidos na medida que trabalham em coletivo. É mais ou menos como se você tivesse, eu acho que disse isso numa vez anterior a você, é como se eu tivesse um aglomerado de pessoas sem uma definição de objetivo. E agora não. Com o planejamento estratégico, ela só funciona se eu tiver uma equipe. Isso é como uma equipe de qualquer, imaginemos uma equipe de futebol, ou uma equipe de esporte qualquer, ou uma equipe técnica, só funciona se houver cooperação. Tem uma consequência nítida nisso. Não é importante o cargo que você ocupa. O importante é a participação no processo. É a capacidade de interagir. De aglomerar, de agregar, de somar esforços, de ser sinérgico, de fazer com que a coisa funcione. Isso é que está diferente. Então, enquanto antes nós tínhamos uma estrutura que era muito voltada para, e aí não é bem crítica a ninguém, mas fazia parte da cultura, que hoje é um problema de cultura nacional. Mudança. A mudança. Então havia uma postura muito individualizada. Com a implantação do planejamento estratégico, não existe o funcionário subalterno tem tanta importância do ponto de vista de planejamento quanto o presidente ou o cargo diretivo. As deliberações são do cargo diretivo, mas a participação envolve todos. É como se eu tivesse num time de futebol, por exemplo, um grande jogador e eu tenho um massagista. Mas se o massagista não funcionar bem... Não vai, o time não vai. Tem um grande goleador e um péssimo goleiro. Vai ser um fiasco. Vai ser um fiasco. Então, não vai dar certo. Isso traz uma outra consequência. Divergências individuais, problemas de um relacionamento interpessoal, não tem... O meio de cultura do planejamento estratégico muda, esteriliza essas questões. É necessário. E outra coisa, passa-se a focar e a cultuar valores reais, que é o respeito ao colega, ao respeito ao colaborador, ao cooperado e o usuário da Unimed. São aquelas relações que se denomina como relações de parceria, onde existe proximidade, envolvimento, né, e comprometimento de uma parte com a outra. Né? Exato. É menos vertical, né, no sentido do organograma, né, manda quem vem de cima, muito menos isso e muito mais horizontal na consecução de um processo em todas as suas etapas para que se atinja o objetivo maior, que é maior do que qualquer um individualmente. O mais importante de tudo é a missão, é a visão, e ela tem que ser expressa na atitude, no comportamento de todas as pessoas que fazem parte da organização. Exatamente. Bastante desafiador levar isso adiante, implementar. Perfeito. É o caminho, hoje em dia, a gestão mundial, as empresas que se colocam em condição de liderança de mercado adotam, utilizam esse modelo. Melhora o desempenho das organizações à medida com que elas conseguem mais rapidamente absorver essa mentalidade e traduzir em comportamento, em atitude, né? Perfeito. Porque isso eleva demais a condição de competitividade no mercado. Exato. O cliente percebe. Perfeito. Podemos estar falando aqui de uma rede de varejo, podemos estar falando aqui de uma cadeia de hotéis, podemos estar falando de um hospital, de um plano de saúde. O modelo é o mesmo. Exatamente. Esse é um modelo que leva ao resultado. Exato. Os senhores estão programando um evento, não é isso? E esse evento me parece que tem por objetivo difundir esse trabalho. Exato. Fale um pouco sobre o evento, a abrangência, quem vai participar dele. Nesses 2 anos, 2013 e 2014, que nós trabalhamos com planejamento estratégico, as reuniões foram envolvendo diretamente o corpo diretivo e os gerentes e coordenadores. Mas é óbvio que cada gerente e cada coordenador desse, ele tinha reunião
com as pessoas que estavam ligadas em cada segmento para transmitir as metas, os objetivos e o modus operandi a serem atingidos. O que nós precisamos, no entanto, é que ainda há até o próximo dia 27, uma falta de percepção mais clara sobre a importância do planejamento estratégico para toda a comunidade da Unimed João Pessoa. O que nós queremos fazer nesse evento é mostrar que todos somos uma família. Esse termo foi criado por Lívia Carol, de uma ideia muito feliz, para trazer que nós fazemos parte de uma família. Independente de sobrenomes diferentes, nomes familiares distintos, e nós participamos 30% praticamente do nosso dia, nós convivemos em comum. Nós temos que trabalhar, por aí já temos uma característica que nos obriga a ter um relacionamento interpessoal o melhor possível, para que nós possamos atingir o objetivo de assistência ao usuário com a maior qualidade possível. Além disso, nós temos uma situação em que, como nós só vamos conseguir essa realização, esse objetivo e essa visão com sinergia, por isso criou-se o marketing criou a ideia de uma família, para que nós possamos desbastar possíveis arestas ainda existentes e fazer com que todo mundo opte pela ação proativa, do comprometimento, do envolvimento, para que nós tenhamos agora, sim, uma empresa com uma cultura plenamente aceita, integralizada em 100% de todos os seus segmentos. Para esse evento, nós vamos chamar todos os funcionários de operadora, representantes de segmentos de planos de saúde, nós chamamos de stakeholders, e também representantes de vários médicos que participam como cooperados da Unimed, e a partir daí nós vamos fazer esse lançamento e vamos manter durante todo o ano uma ação contínua de educação para que nós possamos, até o final do ano, ter sedimentado esse sentimento e introjetado a ideia de uma família para que nós possamos ter os resultados os melhores possíveis esse ano. Muito bom. Quer dizer que neste evento, todas as pessoas que de alguma forma se relacionam com este projeto que está expresso na missão e na visão, sem exceção, seja qual for o seu nível, terá o contato direto com o projeto. Exato. Mais do que comunicado, ele será sensibilizado e convidado ou informado de que ele faz parte ativa disso. Ele faz parte ativa e a gente tem a responsabilidade e dever de prestar contas a todos os segmentos que participam, direto ou indiretamente, da Unimed. Claro. Então, a condição de gestor nos obriga a fazer reuniões eventuais disso para que as pessoas percebam que a Unimed de João Pessoa hoje está trilhando um caminho técnico voltado única e exclusivamente para a sua visão de assistência médica com qualidade ao usuário da Unimed. Gerando resultados concretos, objetivos e, portanto, isso se sobrepõe a qualquer outra teoria que não seja aquela que gera os melhores resultados. Exatamente. Aquela que o senhor trouxe. Olha, parabéns pelo modelo de gestão, pela equipe, pelo trabalho. É aquilo que nós enxergamos, é aquilo que se estuda hoje. Não no meio acadêmico já há uma percepção nesse sentido, mas no meio prático, aonde se entende e se busca, porque normalmente as organizações elas vão buscar a solução a partir do problema. E aí, então, é a solução que tem sido construída, que está fazendo frente aos problemas que as empresas têm, são exatamente dentro desse modelo que os senhores estão implementando. Exatamente. E eu tenho certeza que os senhores terão muito sucesso. Muito obrigado. Quero agradecer aqui, mais uma vez, a sua presença conosco no Master Business, ratificar ao nosso telespectador que esta foi, sim, sem dúvida, uma aula de gestão prática de alguém que não vem, embora seja professor, mas não vem de um banco acadêmico, vem de uma cadeira, de uma presidência, de uma grande organização que está vivendo isso na pele e obtendo os resultados. E isso para você que está nos assistindo, você que comanda uma empresa, você que é profissional, que faz gestão da sua carreira,
precisa entender esse espírito que está expresso aqui nessa entrevista para que você possa também trilhar o caminho do sucesso. Muito obrigado. Nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade e gostaria de salientar o seguinte: a aprendizagem do planejamento estratégico mostra-nos que o importante não é o cargo que a pessoa assume, é saber agregar, somar, criar sinergia. Isso é que é o sucesso do planejamento. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer. Muito obrigado ao senhor por estar aqui conosco, tá certo? Obrigado. Então, fica aqui o nosso abraço, o nosso agradecimento também ao carinho da sua audiência e nós renovamos aqui o nosso compromisso de sempre trazer pessoas inteligentes com informações práticas e úteis que você possa aproveitar no seu dia a dia. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Tudo de bom. Tchau, tchau.